E aí, sétimo ano? Boa aula de ciências? Ó, semana passada a gente falou dos reinos. Perdão. Semana passada a gente falou dos seres vivos, dos nomes, né? Lembra da nomenclatura? A gente falou do reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Reficofage, 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 reficofage. Não falamos? Hoje a gente vai ver quais são os reinos que a gente vai estudar, ok? Porque os seres vivos, como a gente viu semana passada, eles se classificam, né? Então a gente vai ver quais seriam esses reinos. 5. Bora lá comigo, ó. Presta atenção que no final você vai ter que produzir uma tabela. Então as respostas estão por aqui. Ó, atualmente os cientistas consideram a existência de 5 reinos de seres vivos. Vamos conhecer um pouco de cada um. Reino Monera, reino protista, reino fungos, reino dos animais, reino vegetal. Ok? A gente viu no vídeo lá de características dos seres vivos que eu tenho ser vivo que é eucarionte e eu tenho ser vivo que é procarionte. O eucarionte é aquele cara que tem núcleo, né? Que o DNA está dentro do núcleo, bonitinho. O procarionte é aquele indivíduo que não tem núcleo, o DNA está solto. O DNA está disperso no citoplasma desse cara. O único indivíduo que é procarionte é a bactéria, que é reino Monera, primeiro reino que a gente vai ver aqui. Ó, o reino Monera compreende todos os seres que são unicelulares e procariontes. Unicelular é porque ele tem uma célula, ok? Procarionte é porque a célula dele não tem núcleo. Tá bom? Se tiver dúvida do que é célula, tem as aulas do 6º ano que eu tô falando lá de célula. Então dá uma chegada lá que tu vai entender melhor. Tá bom? Então eu tenho indivíduos que só têm uma célula, unicelular, e que são procariontes. Tá? Ou seja, a célula que é o próprio indivíduo. Não tem núcleo, individualizado pela membrana, não tem organela, não tem nada disso. Tá? As bactérias podem ser auto- ou heterotróficas. As bactérias que são autotróficas, elas fazem o próprio alimento delas, que são as algas azuis que a gente chama, cianobactérias. As bactérias que são heterotróficas, elas se alimentam de outro indivíduo, de um outro ser vivo. Tá certo? Então olha aqui alguns exemplos de bactérias. Ó. Tem bactéria aqui em forma de bastão, bastonete. Tem bactéria aqui tipo coquinho, né? Isso aqui é diprococo que a gente chama. Essa aqui em formato de coquinhos também. Tá bom? Tá certo? Então as bactérias são unicelulares, procariontes, auto- ou heterotróficas. Tá certo? Vamos para o segundo reino. O segundo reino é o reino protista ou protoctista. A gente vai dividir esse reino em 2 grupos de seres vivos, tá? Que são um pouquinho diferentes. Então, uma parte desse grupo são os protozoários. Os protozoários são todos unicelulares e eucariontes. Grava que procarionte foi só bactéria. Todo o resto vai ser eucarionte. Tá? Então, protozoários são unicelulares e eucariontes. Ok? E eles são também heterotróficos. Tá? Então, eles não produzem o próprio alimento, eles têm que se alimentar de um outro ser vivo. Já as algas são mais parecidas com as plantas, tá? Alga não é planta, alga é alga, animal é animal, planta é planta, fungo é fungo, bactéria é bactéria, alga é alga, alga não é planta, tá bom? As algas são o quê? São eucariontes também, tem alga que é unicelular, que a gente não vê a olho nu, tem alga que a gente vê a olho nu, são multicelulares, eu vou mostrar uma foto depois, tá? E as algas são autotróficas, porque elas fazem fotossíntese. Tá bom? Então elas produzem o próprio alimento delas, certo? Olha aqui a foto, ó. Botei a identificaçãozinha aí de um cisto de protozoário, tá? Lembrando que os protozoários são unicelulares. E aqui do lado eu botei uma alga. Repara que essa alga aí, você veria ela na praia quando acabar o isolamento. Tu vai lá na praia de Muriqui e aí tu vê essa alga. Se eu tô vendo a olho nu, é porque é multicelular. Tá bom? Tá certo? Agora, os fungos. Tem fungo que bem, todos são eucariontes, né? Isso aí a gente vai embora. Só que tem fungo que é unicelular, que a gente não vê. Por exemplo, fungos que produzem antibióticos, que são medicamentos aí para bactérias.
Fungos que ajudam a gente a crescer massa de pizza, massa de bolo. Fermento biológico é fungo, tá? Fungos que presentes em árvores e a gente não vê, são unicelulares. Agora, eu tenho fungos que a gente vê. Eu vejo cogumelo, eu vejo mofo, né? Mofo é fungo também. Então, se eu estou vendo, é multicelular, tá? Agora, independente disso, todos os fungos são heterotróficos, ou seja, eles precisam se alimentar de um outro indivíduo, tá ok? Olha aqui, ó. Todos esses cogumelos, aí cogumelo, você come champignon, tu vê o cogumelo, cogumelo é uma parte do fungo, a gente vai estudar isso melhor depois. Essa parte do fungo eu estou vendo, cara. Se eu estou vendo, é porque é multicelular, tá bom? Depois eu até tenho uma história de fungo para contar. Vou contar na aula live. Quem for na minha aula ao vivo vai ver a história do fungo. Cheguei no reino das plantas. As plantas eucariontes, multicelulares todas, não tem planta que é unicelular, todas as plantas a gente está vendo, tá? Elas são autotróficas, fotossintetizantes, porque elas fazem fotossíntese, tá bom? E aí tem, enfim, alguns grupinhos aí de plantas que a gente vai estudar quando chegar a hora. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por enquanto não precisa se preocupar com isso. Só se preocupa aqui. Plantas são eucariontes, multicelular e autotróficas, tá bom? E por último, cheguei em mim, cheguei em você, nós, maravilhosos animais. Os animais, eles são eucariontes, pluricelulares todos, e são heterotróficos. A gente não produz o nosso próprio alimento, a gente tem que se alimentar de um outro ser vivo, tá bom? E aí a gente vai estudar depois todos esses animais. Desde aqui dos mais simples, né, tipo água-viva aqui, né, tipo quinidário, até tigre, enfim, até artrópodes, vamos passar por todos eles, tá ok? Pra gente praticar isso daí, que eu quero que você faça a página 85 do seu livro, tá? E depois eu quero que você complete a tabela. Então você vai voltar no slide ou no vídeo em cada reino e completar com essas informações. Cuidado que aqui o protista, protozoário e alga vão ter informações diferentes, tá? Quando eu pergunto aqui quantidade de células, eu quero saber se é uni ou multicelular. Não é para dizer quantas, 1, 3, 20, não é isso. Quero saber se é uni ou se é pluri, tá bom? Quando eu pergunto a organização do núcleo, quero saber se é procarionte ou eucarionte, ok? E nutrição, eu quero saber se ele é auto ou heterotrófico. Tá ok? Tá certo? Bem, se você tiver dúvida, a gente vai se encontrar daqui a pouco. Ou a gente já se encontrou na nossa aula ao vivo. Tem meu e-mail, meu Instagram, que você não tá me seguindo nem curtindo minhas fotos. E eu quero que você curta. Tá bom? Ó, um beijo enorme pra vocês.